Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Pouco tarde, mas ainda em tempo para louvar ao Senhor, para dedicar um tempo da nossa correria do dia a dia, a sua palavra, Pai. Vem Espírito Santo trazendo todo o entendimento para que nós possamos revelar aquilo que o Senhor deseja através da nossa vida, das nossas palavras. Então vamos hoje para o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Mateus, nessa reflexão do Evangelho durante a Semana Santa. E o Evangelho de hoje está em Mateus 26, do 14 ao 25. Esse evangelho também vai falar da traição de Jesus, a traição de Judas com Jesus, né? Jesus foi traído. E a gente ontem já fez uma reflexão grande, quem puder volta lá no vídeo de ontem para ver. Mas vamos ler e colocar algumas pequenas observações ao longo do evangelho. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me? Eu vou-lo entregarei. Lembrando que ontem foi João, no relato de João, e agora no relato de Mateus. Então, aqui já mostra Judas com a ação da traição. Judas não foi procurado para pedirem para que ele traia Jesus. Ele não foi comprado, ele foi se oferecer para vender Jesus. Olha, só vai agravando a situação, né? Então, quanto quereis? Eles perguntam. Então ajustaram com ele 30 moedas de prata. E 30 moedas, porque Judas não deu um preço, quanto eles pagavam, quanto vocês querem, e aí, quanto você quer, e aí eles acertam 30 moedas de prata, que era o preço que se pagava por um escravo naquela época. O seu Salvador, o meu Salvador, foi vendido a preço de um escravo. Isso dói na alma da gente, né? Isso dói e é bom que doa, porque nos faz refletir. Como eu estou tratando as relações que eu tenho hoje. Nossa, isso é uma lição pra gente. Como que eu estou tratando as relações que eu tenho hoje? Eu estou trocando por qualquer coisa? Isso é o evangelho, dando uns tapas na cara da gente, né? Eu estou trocando a vida que Deus me deu por outras coisas. Quando falamos da traição de Judas, como a gente falou ontem, a gente está fazendo um contraponto com a fidelidade. Se de um lado tem a traição, do outro lado tem a fidelidade. E desde aquele instante procurava a ocasião favorável para entregar Jesus. Olha, não foi ali imediatamente, ele ficava procurando. Existe algo intencional, planejado nessa ação de Judas. Isso quer dizer que quando ontem a gente leu que quando ele comeu o pão, Satanás entrou nele, isso quer dizer que Satanás já o rodeava. Satanás já estava na porta para entrar. Faltava o golpe final. O golpe que denunciava que ele era o traidor. E então vem a parte que vai falar da ceia da Páscoa. É a grande diferença para o de ontem, né? Então, no primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que preparemos a ceia pascal? Olha que bonito isso, né? Eles não tinham esse plano de vida, assim, que a gente tanto fica querendo planejar e organizar a nossa vida, né? Às vezes a gente atropela tantas coisas, atropela tantas oportunidades que Deus poderia estar colocando no nosso caminho, porque tem que seguir um certo planejamento. Eles não tinham. Eles perguntam: onde vamos fazer a ceia? E a maior ceia, ela não foi planejada desse jeito que a gente muitas vezes quer
controlar e medir e organizar tanto metodicamente nossa vida, né? E ali então Jesus respondeu: ide à cidade, à casa de um tal, e diz-lhe: o mestre manda dizer-te, meu tempo está próximo. Olha bem, veja bem que interessante, esse dono da casa não é citado na Bíblia, nem no Evangelho de Marcos, que também fala sobre isso, nem no Evangelho de Mateus, não fala sobre isso, mas era de um tal homem. E o recado o recado que Jesus manda, olha só: meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Olha isso, né? Jesus está falando com os discípulos para dar um recado. Eles já estavam recebendo aquela notícia. Foi uma missão que esse tal dono da casa recebeu, porque ali ia ser celebrada a ceia que marcou para sempre toda a nossa vida, e até hoje ela é revivida. Ela não é lembrada, ela é revivida em cada missa. Então, os discípulos fizeram o que Jesus havia ordenado e prepararam a Páscoa. O que é preparar a Páscoa, né? Preparar a Páscoa é celebrar a noite da libertação. A libertação do povo do Egito, lá com Moisés, né? E que é tão lindo que um dia a gente precisa falar sobre isso, né? Essa libertação do povo que foi celebrado e chamado Páscoa. Olha o que Jesus está vivendo antes de morrer. Ele está celebrando a libertação. Gente, é muito bonito isso. Deus está aqui falando através da vida de Jesus. A morte não é o fim, mas ela é a libertação. Eu fico muito impressionada. Como é lindo, como é lindo. Meu Deus. Como que de algo tão doloroso Deus faz algo tão maravilhoso. E isso Ele faz na nossa vida todos os dias. Vamos ter olhares cuidadosos para o mover de Deus na nossa vida. E aí ele continua dizendo: ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12, durante a ceia, disse: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Ontem nós já comentamos bastante sobre essa parte. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor? E aí, aqui cabe uma reflexão, é muito interessante, porque eles não se acusam, como a gente muitas vezes, num problema que há, a gente está muito mais preocupado em achar um culpado do que pensar: será que fui eu? Será que eu errei em alguma coisa? Isso aqui é uma lição que os discípulos dão para a gente. Eles estavam fazendo um exame de consciência. Será que fui eu? Será que sou eu que farei isso? Eles têm noção da fragilidade humana. E aí, então, eles se perguntam, e aí Jesus fala: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem, com letra maiúscula, vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Duras palavras de Jesus. Trair Jesus é melhor que não tivéssemos nascido. Meu Deus, é palavra dura. Nós estamos prontos para ouvir essa palavra? Se não estão, vamos nos preparar, porque Jesus está falando isso. Se é para me trair, melhor não ter nascido. Fomos uma vida em vão se não for para glorificar a Deus. Nossa, hoje tá, hein? Meu Deus. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Aí aqui Jesus diz: sim. Durante a refeição, Jesus... pronto, aí vem a parte linda. E vamos lembrar a nossa Santa Missa. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu. Gente, não vamos deixar de abençoar toda a refeição que a gente faz.
As refeições eram abençoadas. Jesus abençoou o pão, partiu, quer dizer, para todos. Não era só para ele se alimentar, pelo contrário, era ele se fazendo parte para alimentar todos. É muito lindo. Tomai e comei. Isto é meu corpo. Está entendendo? Isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças. Essa questão do cálice é muito bonita, porque lá na cruz, Jesus vai falar: afaste de mim este cálice. Esse é o cálice da refeição. O cálice que Jesus fala na cruz é o último cálice da refeição, é o cálice final. Olha, é tudo muito lindo. Rendeu graças, olha, abençoou de novo, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue. Vamos lá, gente, entender? O sangue da nova aliança. A nova aliança, porque o Antigo Testamento nos preparava para a aliança verdadeira. A aliança que permanecia, a nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. É isso que a gente revive todos os dias na Santa Missa. E é isso que é esse milagre que acontece toda a missa. Portanto, nós temos que, antes de tudo, os discípulos não fizeram ali um exame de consciência, perguntando: sou eu? Será? E depois vem a bênção do pão e do vinho. E aí ele reparte com todos. Então, é isso que nós vivemos. A gente faz um exame de consciência, confessa, vai para a fila da comunhão. Porque nós não queremos perder essa partilha. E aí continua: digo-vos, doravante, não bebereis mais deste fruto da vinha, até o dia que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus nos espera no céu. Uau, isso é muito lindo, gente. Jesus nos espera no céu. Li até um pouco mais do que era, tá? Era só até o 25, eu li até o 29, mas não dava para parar. Esse é o convite que Jesus nos faz. Se alguém te ofendeu, se a igreja te ofendeu, se pessoas, que somos todos pecadores, te ofendeu, não olhe para as pessoas. Olhe para Cristo que te espera na Eucaristia. Não olhe para pessoas. A gente não serve na igreja para poder agradar ninguém, não. Nós estamos lá para servir a Deus, para estar à disposição de Jesus. E é claro que o inimigo vai me tentar até dentro da igreja. Mas nós não estamos lá por pessoas. Estamos lá porque nosso objetivo é o céu. E queremos servir a Deus. Glória a Deus por essa palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.